seu filho não te ouve? Faz birra? Você fala uma coisa e ele faz outra? Ou então ele só fica na tela, reclama, chora, grita, parece que nada tá bom. A escola anda te chamando, ou porque tá isolado, ou porque tá agressivo, tá com dificuldade de aprender. A verdade é uma só, você não sabe o que fazer. No vídeo de hoje, eu vou revelar para você 4 atitudes para o seu filho entrar na linha. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores avanços da tecnologia é o celular. Através dele, você se conecta com o mundo, com as pessoas, independente de onde elas estejam. Mas a verdade é que ele não faz tudo isso sozinho. O que seria do celular se não fosse a internet? Até mesmo a tecnologia mais revolucionária do mundo precisa de conexão. Você pode ter o aparelho de última geração. Se ele não tem internet, ele fica limitado. E talvez essa situação seja muito parecida com o seu caso. Talvez você tenha colocado bastante energia na sua empresa, na sua carreira, na sua profissão, e talvez já tenha até construído um patrimônio, uma estabilidade financeira. Mas o teu grande desafio seja essa desconexão com o seu filho. Entenda uma coisa, jamais você quis essa desconexão. Olha, mais do que nunca, não tem a ver com culpa. Coloca bem isso, porque quando a gente vai conversar com mãe, eu também sou mãe, parece que assim, a mãe tem que ser perfeita. Muito pelo contrário. Parece que a gente carrega um rótulo de extrema responsabilidade nas nossas costas, né? Que mãe que quando vai colocar algum limite ou algo pro filho, não fica assim, ai meu Deus, ai por que eu fiz isso? Nossa, e fica se martirizando quase, ai quando faz alguma coisa pro filho, entende? Muitas vezes você precisou fazer isso, era necessário isso. Por exemplo, você mãe que precisou cuidar do seu filho sozinha. Foi uma decisão, era necessário e você utilizou todos aqueles recursos que tinha naquele momento. Então você deu o seu melhor naquele momento. Então, muitas vezes em atendimento mesmo no consultório, eu vejo mulheres uma extrema cobrança. É como se elas falassem assim, meu Deus, nossa, eu vejo o que está acontecendo com meu filho lá na escola, eu sou chamada, e como se elas falassem assim, o que eu faço agora? Calma. Em primeiro lugar, calma. Se acolha. Entenda que não é culpa sua. Sabe? E é isso que eu trabalho com as mães. Então, se existe aí dentro qualquer vestígio disso, olha, em primeiro lugar, entenda, vamos trabalhar com você. Vamos aqui nos conectarmos juntas. Você não tá sozinha. Porque antes mesmo de você se conectar com o teu filho, mediante qualquer birra, qualquer cenário desses que eu disse anteriormente, é fundamental você estar bem com você. Você estar nesse processo de acolhimento com você. Para receber mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ative o sininho, curta, compartilha. Você imagina só, você chegou naquele momento do seu trabalho que você tá cansada, exausta, você tá super sobrecarregada. Imagina o estado exaustível que você está. Aí seu filho tá naquela cena, né? Daquele jeito. Como que você vai conseguir lidar ou se conectar mesmo com ele? Que jeito? Que jeito que eu vou conseguir me conectar? Imagina, eu tô nesse estado, esse cabelo em pé. Que jeito que eu me conecto? Que jeito que eu vou conseguir acolher? Que jeito que eu vou conseguir olhar para ele? Olhar para as necessidades, o que ele precisa? Ou o que verdadeiramente está por trás desse estado aqui caótico que você não consegue nem olhar para isso, porque você não tá bem. Tá conseguindo?
perceber que por trás dessa mulher que também precisa de ajuda, por trás dessa mulher humana, é isso que eu quero dizer para você, precisa de conexão com você em primeiro lugar. Em primeiro lugar é você aqui, porque a hora que você tá bem, não é verdade? Quando você tá bem, não é mais fácil nesse momento de surto, de caos, de birra, você conseguir até mesmo rapidinho resolver e trazer solução? Que você fala, nossa, ó, rapidinho eu resolvi. Por quê? Porque naquele momento você também estava bem. Você tem rápido a solução, porque olha, entenda muito bem o que eu vou falar agora para você. Por trás dessa mulher aí tem muitas feridas, muitas dores e dores que não foram trabalhadas, que não foram curadas, que não foram ressignificadas. Inclusive de uma menininha. É óbvio que naquele momento, naquela circunstância, você lembra que eu disse? Cada um entrega o melhor que tem? Lembra? Utiliza os recursos que possui em determinado momento, também não fizeram isso com você. Só que agora você adulta pode fazer esse trabalho com você, inclusive com a sua criança. Você pode trabalhar essas feridas em você, inclusive não deixar feridas, machucados, porque é óbvio que você não quer fazer isso. Que mãe que quer machucar um filho? Uma mãe mesmo, você não quer deixar essas feridas nele. Pelo contrário, se você está assistindo esse vídeo agora, nesse determinado momento, é porque você, inclusive, quer fazer o melhor para ele, para ela. Você é uma mulher diferenciada. Você é uma mulher que se preocupa e quer manter essa conexão, esse vínculo de amor com os seus filhos. E aí você, curando em primeiro lugar, porque aqui vai o item, o número 1, é você trabalhando em você essas feridas, essas dores, se olhando, inclusive para sua criança. Porque o que acontece? O teu filho, ele vem e mostra para você, ele denuncia, ele mostra aonde tá essas feridas em você. Também, que inclusive se mistura com a sua criança, com as suas dores. E aí quando você trabalha em você, você tem condições de separar uma coisa da outra, você tem condição de se acolher e acolher ele, se conectar com ele. Porque em primeiro lugar, você fez esse trabalho em você primeiro. Se você não buscar ajuda terapêutica de forma consciente, a tempo, alguma coisa acontece. E foi assim que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma mulher fazedora, uma mulher que vai lá e realiza, enfim. Sabe aquela mulher que não tem tempo pra nada? E que inclusive faz assim, olha, eu vou deixar estipulado de tal horário, era tal horário pro meu filho. Só que a hora que você vê, um paciente precisa de ajuda. E aí, sabe aquele horário que você deixou reservado? Você dá um jeitinho de encaixar o paciente. Quando você percebe, é isso que é feito. Eu fazia isso. Fazia mesmo. E o tempo foi passando. Inclusive o tempo pro cuidado comigo, eu deixava sempre em último plano. Porque eu priorizava muito o meu trabalho. Muito, tudo. Sabe? Trabalho, tudo em primeiro lugar. E aí lembra que eu falei? Eu acabei adoecendo. Simples assim. E adoecendo e fui pro centro cirúrgico. Fui pro centro cirúrgico e a médica vira e fala assim, Lucrécia, agora você vai precisar fazer um repouso aí. Eu olhei pra ela assim, repouso? Ela falou, sim. Eu falei, nossa, a doença ela vem com um estágio pra gente também se olhar e tá demonstrando alguma coisa. Eu falei, meu Deus, tá bom então. Então eu vou ficar quietinha, de molho, precisava ficar deitada, não tinha como atender os pacientes. Tá bom. Eu precisei ficar olhando pra mim, cuidando de mim. Sabe aquele momento que você fica de profunda introspecção? Que inclusive dá uma baqueada, sabe? Eu fiquei nesse estágio. Falei, mas por que isso? Bem agora, no momento que você tá lá no ápice do trabalho, que você tá bem, né? Pois é. Só que eu comecei a entender que aquilo veio para me mostrar alguma coisa. O que era o significado disso? Eu precisava cuidar de mim. Eu precisava olhar para mim. Eu precisava ter o meu tempo. Inclusive um tempo mais flexível comigo. Quando eu fiz esse processo de tempo, de dedicação comigo. Inclusive ter essa flexibilidade de tempo, de oração, de cuidado, de parte terapêutica também para mim. Não é só o tempo com os outros, mas para mim também. Eu olhei e falei, muita coisa precisa ser mudada.
Aí eu consegui me conectar mais, verdadeiramente, não é com palavras, mas essa conexão com o filho, com o João. Porque eu brincava com o João, mas é o estar ali, não é aquela mãe funcional, aquela mãe que vira e fala assim, filho, lição, filho, banho, filho, sabe, de obrigações diárias, mas é aquela mãe. Eu precisei, naquele momento que eu estava ali na cama, me conectando comigo, ele chega e eu estava parada. Eu me conectei com o João, porque eu estava presente. Sabe o que é você estar presente? Eu me conectei com ele. E ali a gente estava brincando com o videogame, que é coisa dele. Eu entrei no mundo do João. Videogame. Eu fui entender por que ele gostava tanto dali, aquele jogo específico do videogame. Eu falei, nossa, inclusive eu me interessei por aquele jogo dele. Eu falei, nossa, não é que gostoso mesmo? Eu fiquei brincando com ele. E ele começava a me contar a história, ele me contava. Ele começou a se abrir muito mais comigo. Muito mais. Se não bastasse isso, a gente foi assistir uma minissérie juntos. E ele falava da minissérie comigo. E ficamos muito mais tempo juntos. É aquela verdadeira conexão de mãe e filho. Depois a gente foi desenhar, que é outra coisa que eu amo. E que eu percebi que não era só eu que gostava. O João também. Sabe, coisas que eu fui partilhando com ele e ele comigo, ele se importar, se conectar com o mundo dele verdadeiramente. E eu fui descobrindo coisas dele que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia que ele sentava no fundo do fundão, que ele era a galera do fundão, porque ele estava me contando, ele estava me relatando coisas de intimidade dele, que pra mim eu falava, nossa, eu não sabia. Sabe coisas íntimas que, poxa, que faz toda a diferença, que ele não falaria? E pra mim, como mãe, fez tanta diferença. É um amor sem julgamento, é um amor que pra mim fazia tanto tempo que eu não sabia como é gostoso verdadeiramente ali. Ali pra mim fez a diferença de ser mãe. Porque ali eu deixei de ser aquela mãe padrão. Ali eu fui mãe de verdade. A mãe que se importa, que tá olhando pro filho, que ama, que tá ali, que tá presente. Ali eu não senti que tava só curando ele, tava me curando. Que tava curando as dores da minha maternagem, que estava curando a minha ausência de trabalho. Eu estava me perdoando, sabe? Acho que muitas mães vão conseguir entender o que eu tô falando. Era um sentimento de eu me libero, sabe? Porque agora eu solto todo esse sentimento de cobrança que eu tive. E que tá tudo bem, eu posso errar, mas quando eu me conecto ali, é diferente, porque essa conexão vem da confiança, que agora ele sabe em quem ele pode contar, ele sabe que ele tem uma mãe que tá ali, ele pode vir até mim, ele tem eu como o alicerce dele como mãe, que talvez não era tão profundo como foi, e que aí eu tive a oportunidade de olhar para ele e dizer, ai, meu pequeno, sabe, esse amor que solta, que libera verdadeiramente. É um amor diferente, porque existiu uma conexão ali. É uma compaixão, é um amor verdadeiro de mãe. Entende, mães, do que eu tô falando? Quando você se importa, você consegue ouvir ele, tá ali somente com ele. Ali é esse amor. E você se desconecta de tudo. Você não tá pensando em mais nada. Você só tá curtindo o momento com ele. E aí, flui. Você não tá pensando em como resolver o problema do seu filho quando ele tá falando alguma coisa. Nada disso. Você só tá ouvindo ele verdadeiramente. Como você, mãe. E a conexão existe. Sabe? Você só tá amando o teu filho. Por ser teu filho. É assim que você constrói essa conexão, esse respeito, esse amor por ele. E ele sente, porque você tá lá verdadeiramente se importando com ele. E aí ele vai saber, nossa, minha mãe tá comigo. A minha mãe verdadeiramente tá ali. Ele pode ter qualquer problema lá na escola, qualquer coisa, mas ele sabe que você vai estar lá. Você vai ouvir ele, você tá vendo ele. É isso, mãe, que mantém essa conexão. Lembre-se, mãe, a confiança cria um ambiente emocionalmente seguro.